Obrigado, Itamar, e tchau. Meus amigos, hoje, nessa tarde de terça-feira, Santa Cruz anunciou o desligamento do técnico Itamar Schurrer, né? Mas a gente vai entender um pouquinho como foi que chegou até esse momento, né? Até porque o Itamar, no caso, é o atual técnico campeão da Série D e que, pela primeira metade do Pernambucano, fez um bom trabalho ao comando do Santa Cruz, né? Mas o que foi que levou a essa demissão? Vamos entender um pouquinho aonde eu acho que Itamar perdeu o grupo, porque a minha opinião é que Itamar perdeu o elenco do Santa Cruz. Vamos lá. Primeiro clássico, Santa Cruz e Sport, Arruda, fase de grupos. Santa Cruz ganha do Sport e todo mundo fica muito feliz, até porque o Santa Cruz passou por uns três desafios, né? O Santa pega o Náutico, que é uma equipe que hoje está na Série C, entre aspas, tem um elenco mais forte. Pegou o Retrô, que pelo mesmo motivo também está na Série C e pegou um elenco mais forte. E pegou o Sport na Série A, que está três divisões acima da nossa. E aí não tem como comparar com a qualidade de elenco. Desses três times que eu falei, todos eles têm um elenco, pelo menos até aquele presente momento, melhor que o de Santa Cruz. E desses resultados, Santa Cruz conseguiu duas vitórias e uma derrota, do jeito que foi contra o Náutico, enfim. Vamos virar a página. E aí todo mundo achou que Itamar estava se consolidando como um treinador que ia fazer aquele grupo dar tudo de si, independente do jogo, porque a gente jogou não tão bem contra o Retrô, mas conseguiu o resultado. Jogou bem contra o Sport e conseguiu o resultado. Contra o Náutico a gente jogou bem e não conseguiu o resultado. E depois daquela sequência, Santa Cruz ainda ganhou do Central, não fez um jogo tão bom contra o Maguari na última rodada. E é aí, na minha opinião, que o Itamar começa a perder mão do grupo do Santa Cruz. E eu vou explicar o porquê. Primeiro jogo da semifinal na ilha, após aquela derrota vexatória que o time de Santa Cruz não conseguia jogar. Santa Cruz não foi para jogar, o time de Santa Cruz jogou com medo, na verdade, que é um dos pontos que eu vou tocar aqui. Itamar deu uma entrevista, querendo ou não, jogando a culpa para os jogadores, dizendo que nada que ele trabalhou os jogadores fizeram. A gente sabe no futebol que isso realmente acontece. Às vezes o treinador passa uma coisa e aí não acontece da maneira que ele quer. Mas aí ele jogar essa bomba para os jogadores, a gente sabe como o jogador tem uma vaidade fora do normal. E esse é um papel do treinador, que é justamente gerir esses problemas. Não deixar que isso evolua a ponto de perder um grupo. Pois bem, volta, Itamar treina, novamente declarações sobre o elenco. Também teve a questão do Bruno, de pós-Pernambucano, ele falar no tom de despedida e semana passada ele desmentir. Ou seja, muito desse entrave aconteceu porque Itamar, desde o começo, ele sentiu, eu acho que os investidores chegando, a pressão aumentar, e por tudo que o time não entregou, culminou nessa jogada de não estava tão interessado em pensar depois, tinha que sentar para conversar. Enfim, hoje foi oficializado a saída do Itamar. Segundo Gondim, do Cast Coral, disse que isso seria por ordem ou pedido dos investidores, que a ideia dos investidores é trazer um treinador que estava na Série B e que já é acostumado a treinar times de Série B. Santa Cruz também estava pós-pernambucano, quando teve aquela boom, daquela raiva toda pelo time, daquela maneira, também se criou as especulações de treinadores como Júnior Rocha, que já passou aqui, Marcelo Cabo, o treinador que era do Ferroviário voltou não, né? Estava sendo cogitado a treinar o Santa Cruz, e aí esses nomes surgiram, só que agora foi oficializado. Lembrando, essa semana vai ser uma semana importantíssima para o Santa Cruz, porque os investidores já estão em Recife, já estão em reuniões com o presidente Bruno Rodrigues, o jurídico, pessoas do conselho que vão receber a proposta. Então, assim, é uma semana que eles vão chamar para entrevista para dizer se a SAF vai dar certo, vai confirmar ou não vai confirmar. A única coisa que eu sei sobre Itamar é o seguinte, é a minha opinião, torcedor, você pode discordar e tudo bem com isso. Itamar, ele sempre foi um bom treinador, ele sempre teve times muito bem organizados. Foi assim em 2020, quando ele pegou aquele time no Pernambucano que chegou a uma final invicto e infelizmente perdeu nos pênaltis. Foi assim na Série C daquele ano que ele tinha o time organizado, mas saiu no meio da temporada. Mas a minha opinião sobre o Itamar é o seguinte, ele é um bom técnico para um retrô. Ele é um bom técnico para o time que não vai ter essa pressão externa tão grande.
Até porque toda vez que a torcida cobrava Itamar, alguma coisa do tipo, ele sempre ia na imprensa dizer: se não gostar, eu vou sair, o presidente me coloca para fora, sempre tirando o dele na reta, como se o Santa Cruz precisasse muito mais dele do que ele precisasse do Santa Cruz. Acredito que vocês estão entendendo. E sobre ele ser o atual campeão da Série D, acredito que teve sim seus méritos, mas é bom relembrar que o Retrô ano passado foi o que tinha a maior folha salarial da Série D e ele passou em 3 mata-matas nos pênaltis, graças ao goleiro que estava pegando tudo, porque por bola jogada o Retrô não iria chegar à final. E aí na final o Retrô consequentemente ganhou de 3-2, se eu não me engano. Então é isso, pessoal. A gente agora está em busca de um novo treinador. A minha opinião, que eu já comentei em várias lives, se a SAF realmente estiver por trás dessa escolha, eu vejo um bom nome para fazer um projeto a longo prazo, numa série D, numa C, numa B, e quem sabe uma retomada para A. O nome dele é Professor Luxemburgo. Ele pode estar para um técnico de série A ou até mesmo uma série B ultrapassado. Algumas pessoas vão dizer isso. Mas o cara é muito competente. Para a Série D e C não precisa de muita coisa fora do normal, não. É um técnico que não seja medroso, igual a gente tinha, que era o Itamar, que infelizmente em decisão era uma característica dele jogar sempre recuado. E um técnico que jogue com o time, jogue o time para a torcida, e assim a gente faça um time que tenha raça e tenha garra. Mas é isso. Valeu. E esse foi o vídeo.